Que coisa boa, gente. Eu ainda estou, assim, bem movida pelo evento ontem, que foi maravilhoso, e creio que você tem uma pessoa especial aqui que quer, sabe, você, cada uma de nós, bem pertinho dele. E é um prazer, tá? Estar aqui dividindo alguma coisa pouca, mas que sempre vai trazer um conhecimento e que o nosso coração seja tocado pelo Espírito Santo. Aí eu queria passar um outro vídeo e que você, então, pudesse prestar atenção nesse vídeo. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Isso aí, gente. Todas nós aqui somos mais bonitas do que nós realmente nos vemos, sabe? Na verdade, nós não nos enxergamos como realmente nós somos. Nós fomos criadas para um mundo perfeito, gente. E, na verdade, a gente não sabe lidar com a imperfeição. Existem as consequências da queda, né, que a gente pode observar, que são violência, morte, rompimento das relações interpessoais, desapontamentos. Isso tudo acontece, perda dos nossos sonhos para um futuro melhor, né? E a queda, na verdade, ela foi o grande e primeiro trauma que nós sofremos. Hoje se fala muito de trauma, e eu trabalho com trauma,
E, como psicólogo, eu gosto muito de dizer uma coisa, sabe? Sempre eu fico atenta que, na verdade, a psicologia ela nos aponta as imperfeições, até pode nos ajudar, mas quem cura é Deus. E isso é fato. Então, falando um pouquinho desse trauma, o que quer dizer trauma? Essa palavra trauma quer dizer ferida. Existem traumas físicos, que é quando você se fere, né? É aquela ferida. E eu gosto também de citar Gabor Maté, é um especialista em trauma, e ele fala uma coisa muito interessante sobre o trauma emocional. Ele diz que o trauma é a desconexão do nosso eu genuíno, e a cura é a reconexão com esse eu. E, aproveitando, né, que nós sabemos que o trauma maior foi a desconexão que tivemos com Deus lá no Jardim do Éden, houve o maior trauma, a maior ferida que o ser humano pôde experimentar. E existem 3 tipos de feridas. Tá? Existe a ferida espiritual, que é essa, a física e a emocional. Aqui, todas nós temos uma ferida, a ferida espiritual. Todas nós fomos desconectadas do Deus Pai, né? Fomos desconectadas do nosso Criador. E isso fez com que nós ficássemos em pedaços. E a cura para esse grande e primeiro trauma, que é o trauma espiritual, só existe de uma forma, que é através do Senhor Jesus Cristo, que pode tratar essa ferida, através dessa reconexão com o Pai, através do Senhor Jesus Cristo. E aí, então, nós vamos ter essa, vamos dizer, essa cura. A reconexão é a cura. O que são traumas? Eu vou falar um pouquinho. Os traumas, quando você fala em traumas, assim, nossa, fulano foi traumatizado. Ok. Existem traumas que são, como a gente está vendo aí, a grande tragédia do Sul, são traumas, realmente, são tragédias, sequestros, estupros, são traumas, vamos dizer, grandes, mas existem os traumas light, que todas nós também passamos a ter a partir do momento que nós começamos a ter uma relação com os nossos primeiros cuidadores. Como é que é isso? Que são as feridas emocionais. Já que a gente partiu para um mundo imperfeito, não existe perfeição em nenhum ser humano, não existe família perfeita. Enfim, as nossas relações, elas são relações imperfeitas, né? E aí, então, essas feridas emocionais, elas são ocasionadas, e eu vou falar de relação interpessoal, né, a partir das nossas relações com os nossos primeiros cuidadores e com outras pessoas que viveram ao nosso redor, né? E aí, então, eu vou dar um exemplozinho de um trauma light, tá? O que é trauma light? São aquelas experiências que
eu estou lembrando agora de uma experiência de um rapaz que toda vez que ele ia comer com alguém, jantar com amigos, ele se sentia muito mal, ele começava a suar frio, e ele não sabia o que acontecia com ele. E aí, vendo a história desse rapaz, foi detectado de que na infância e na adolescência dele, todos os dias em que ele sentava com os pais, principalmente o seu pai, sempre falava, criticava a conduta dele. Ele deixava cair alguma coisa, que ele estava errado em alguma coisa. E aquilo, com a continuidade, virou uma conexão no seu cérebro em que, quando ele ia comer com alguém, ele se sentia mal e não sabia o porquê. Né? Como também um outro exemplo de uma criança de 7 anos, em que ela estava com a sua mamãe doente e estava muito triste pela mãe estar acamada e tal. E no momento em que a sua tia falou, fica aqui, que eu já volto, e aquela criança ficou ali, aquela mamãe, então, pediu para aquela criança assim, e agora é a hora do remédio da mamãe, vai lá na cozinha e pega. E a criança foi lá, e quando ela voltou, ela deixou cair o remédio, e o remédio quebrou, e aquela mãe disse assim, uau, e agora? Como que eu vou fazer? Eu não tenho mais o remédio. Aquela criança passou a ser uma adulta por conta daquela situação, ela sempre pensava que ela fazia errado. Tudo que eu faço é errado. Eu estou dando assim uma leve passada para você entender de que, na verdade, por mais que a gente, como pai, como mãe, trate as nossas crianças com amor, sempre vai ter alguma coisa que pode marcar aquela criança. E essas feridas, a gente chama de ferida, né? Traumas, essas feridas emocionais, se elas não forem tratadas, elas são como feridas físicas, né? Mas as feridas emocionais, elas não são visíveis, porque se fossem visíveis seria mais fácil, porque quando a gente está machucado é muito fácil a gente se esquivar e dizer, olha, e as pessoas veem, mas as feridas emocionais, elas não são visíveis, e a gente, muitas vezes, se esquiva emocionalmente e ninguém sabe o porquê. E aí, então, essas feridas emocionais, se elas não são tratadas, elas são como aquelas farpinhas que a gente não tira e dá pus, né? E o que acontece? Existem farpas emocionais que, se a gente também não trata, elas podem virar, elas podem ter pus emocional, né? Tipo, insegurança, uma depressão pode estar dizendo algo que não está bem aqui dentro de mim, o medo e tantas outras coisas. Lembrando aqui, né, de que nós somos seres psico, sócio, espiritual, né? Bio, porque somos formadas do barro, né? É a forma física, bio. Psico, porque o homem passou a ser alma vivente. E a alma é onde existem as nossas emoções, as nossas vontades. Sócio, porque Deus colocou que nós deveríamos multiplicar e encher a terra, ou seja, nós somos seres relacionais, tanto com a criação como uns com os outros. E espirituais, porque
ali existe essa relação direta com Deus. Tá? Mas é interessante que muitas vezes, gente, nós somos saradas espiritualmente, porque o Senhor Jesus, ele imediatamente, quando alguém chega ao Senhor Jesus e ele quer atrair a todo ser humano a ele, nós somos saradas espiritualmente, mas às vezes os nossos problemas não estão a nível espiritual, mas a nível das nossas emoções, da nossa alma, né? E é interessante que aquela mulher daquele vídeo, né, ela se descreveu totalmente diferente do que as pessoas descreveram ela. E geralmente é assim, né? Por quê? Porque é interessante, que eu gosto desse versículo também, essa imagem imperfeita, né? O que vemos agora é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora, o meu conhecimento e o seu é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Acho lindo isso. E falando de imagens, né? Eu não sei se você aqui já foi a um parque de diversões, onde existe a sala dos espelhos, e aquela sala dos espelhos, onde os espelhos trazem a imagem refletida totalmente distorcida, né? E, na verdade, aquilo é muito bacana, legal, engraçado, quando a gente não acredita naquilo. Mas quando a gente acredita, aí fica meio estranho, né? E assim a nossa vida, gente. Nós, desde que nascemos, nós entramos numa sala de espelhos. E aí, então, nós passamos a nos enxergar a partir de um outro. Ou seja, a gente passa a se reconhecer através daquela pessoa que está à nossa frente, que geralmente são os pais, os cuidadores primeiros, né? E a partir desse olhar do outro e daquilo que os outros falam sobre nós. E aí, então, vai sendo construída uma imagem sobre nós que, na verdade, é imperfeita. Por quê? Porque a ideia que a gente faz da gente, ela vai sendo construída de forma disfuncional. Por quê? Porque as pessoas fazem avaliações sobre nós a partir dos padrões delas, e não a partir do padrão que nós somos realmente, genuinamente criadas em Deus, né? E assim como na sala dos espelhos, quase todos os espelhos das nossas vidas são tortos. Por quê? Lembra que nós somos imperfeitos. A partir de lá, de Adão e Eva, da queda, houve, então, a distorção de todas as coisas. E, sabendo de que as pessoas que nos rodeiam, e nós também somos imperfeitos, isso faz com que as avaliações dos outros sobre nós sejam errôneas, né? Ok. E aí, então, essas avaliações, elas não vão refletir a maneira que realmente nós somos, tá?
eu gosto dessa frase aqui: todos nascem príncipes e princesas e depois se transformam em sapos, né? Porque a criança, genuinamente, ela vai, a partir da sua infância, e vai crescendo, e vai, então, olhando e ouvindo coisas que não são realmente a verdade sobre ela, né? Então, essas imagens, né, elas não refletem realmente o que nós somos. E, ao longo da vida, gente, as experiências que nós vivemos, né, que vamos passando, vão construindo na nossa mente, tá? Que são a gente chama de caminhos cerebrais. Ou seja, nos circuitos cerebrais vão criando crenças, muitas vezes, sobre nós mesmos, e que essas construções cerebrais, elas vão sendo formadas crenças que, às vezes, é consciente. Às vezes eu sei, eu sei que eu sou burra. Por que você é burra? Porque eu tento fazer um negócio e não consigo. Mas será que é burra mesmo? De onde veio isso? Né? Provavelmente de um outro. Né? E aí, então, existem as crenças inconscientes também, que temos e que não sabemos, mas que, na verdade, quando nós vamos nos comportamos de forma que nem a gente entende. São realmente coisas conscientes e inconscientes. E tudo o que a gente acredita, tá, gente, cria algo em nós. Isso é muito poderoso. Tudo o que eu acredito cria algo no meu cérebro. Seja verdade ou seja mentira. E, logicamente, a neurociência hoje está aí trazendo conhecimento de que o nosso cérebro ele se recompõe, aquilo que você acredita hoje, se você passar a acreditar em outra coisa, o teu cérebro passa a fazer novos circuitos. E aí a gente, quando pensa na palavra de Deus, é uma maravilha. Olha só, porque como imagina a sua alma? Assim ele é. Como eu acredito, eu sou. Tanto para coisa boa, quanto para coisa ruim. Né? Tudo o que o nosso cérebro cria, gente, tende a crescer. Seja bom, seja ruim. Por isso que, na verdade, quanto mais nós nos comportamos de uma determinada maneira, aquilo cada vez mais vai se solidificando. Então, quer dizer que uma mentira ou uma meia-verdade, né, acolhida como crença para mim, cria conexões, né, e circuitos que podem ser funcionais ou disfuncionais para a minha vida. E que crescem, né, e os disfuncionais nos aprisionam, muitas vezes em comportamentos e em relacionamentos até viciosos e também patológicos, por conta de crenças que estão ali, talvez inconsciente ou conscientemente, mas que muitas vezes precisam ser identificadas. Todas nós aqui temos registros bons e ruins da vida. Mas a tendência, tá?
quando nós tivemos muitos registros ruins, há uma tendência de esquecermos o que foi bom. E muitas vezes nós precisamos lembrar, trazer à lembrança aquilo que foi bom, até para com que nos faça bem, né? E tomar consciência da nossa história, gente, às vezes pode ser muito doloroso. Tem pessoas que, até por conta de ter vivido muita dor, fogem, querem se desconectar da sua história. Mas isso não é bom, porque, na verdade, quanto mais nós fugirmos daquilo que foi ruim, mais nós teremos a possibilidade de repetirmos aquilo. E isso vai trazer prejuízo à nossa saúde, né, física e mental. E essa frase é um fato, que aquilo que você resiste sempre vai persistir. Aquilo que você resiste vai persistir. E essas prisões internas, né, comprometem o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Eu gosto dessa frase, que sem sanidade não há santidade. Ou seja, às vezes nós temos comprometimentos na nossa alma, né, que nos fazem não progredir, inclusive na vida espiritual. E assim, eu penso no apóstolo Paulo, quando ele falava, na minha mente, eu quero fazer o que é bom, mas com o meu corpo eu não consigo. E ele disse, ai, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? E aí ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus. E qual é o desejo de Deus para mim, para você, para nós, mulheres aqui nessa tarde? O desejo de Deus é tremendo. E está escrito aqui nesse versículo que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus. E aí, gente, é interessante porque esse termo, esse conceito, né, holisticamente, holístico, se originou em Deus. A mensagem de Jesus sempre foi de integrar, ou seja, do ser humano ser pleno. Quando Jesus dizia para algumas pessoas, assim, olha, a tua fé te curou. Ele estava dizendo assim, olha, a tua fé te fez inteira. Mas não é a tua fé. Não é o tamanho, mas a fé em mim. E a gente só pode ser inteira, querida, a partir do momento que nós temos essa conexão com o Senhor Jesus. E eu acho maravilhoso isso, por quê? Porque o pecado, ele nos deixa em pedaços. O pecado afeta cada parte de nós, física, emocional e espiritualmente. E aí essa desconexão, né, essa desintegração do ser humano começou quando Eva foi seduzida.
Eva foi seduzida. Gente, é lindo demais. Ela tinha tudo para viver bem, mas ela foi seduzida, dizendo que ela seria igual, que ela podia fazer por ela mesma. E aí, ela então começou a duvidar daquilo que Deus disse, né? E ela fez uma coisa, ela tirou os olhos dele e colocou em si mesma. E eu acho que a gente tem feito isso hoje, gente. Eu posso, eu sou, eu posso. Isso é uma sedução. Isso é um engano muito grande. Porque a gente só é alguma coisa a partir dele. Entende? Você pode ser, sim, mas com ele. Com ele. E aí Jesus, hoje, né, ele nos convida a fazermos o inverso. Jesus disse assim, olha, eu sou a videira verdadeira. E aquele ramo que permanece em mim, esse dá muito fruto. E no final desse versículo ele diz assim, olha, sem mim, nada vocês podem fazer. Ok? E aí, então, querida, hoje nós estamos sendo convidadas a nos reconectarmos com Ele, a olharmos para Ele e sermos iluminadas. Nós estamos sendo convidadas a abandonar a sala dos espelhos da nossa vida e olharmos para Ele. Porque quando nós começamos a olhar para Ele, nós somos iluminadas, inclusive nas nossas partes mais profundas da nossa alma. Porque o Espírito Santo também tem esse poder de iluminar e de fazer a nós, hoje, mulheres, seja a história que você tenha tido, Ele quer te fazer plena. Ele quer te fazer inteira. Só podemos ser inteira com Ele. Amém, queridas? Eu queria orar por você agora. Você que tem essa necessidade de integração. Quem sabe você está se sentindo despedaçada por conta da sua história, por conta de coisas que aconteceram na sua vida. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Ah, Senhor, quem sabe aqui hoje tem alguém que quer começar a viver uma vida diferente, uma vida com Ele. E é só com Ele que nós podemos vencer. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero aqui orar por cada uma das tuas filhas, que o Senhor conhece a história delas, porque o Senhor a formou dentro do ventre. Cada uma delas foi formada por Ti, o Senhor conhece, e não só conhece, mas faz com que todas as coisas que elas passaram cooperem para o bem. E, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir por cada uma das tuas filhas, que elas se reconectem contigo, que elas possam receber de ti a cura no corpo, na alma e no seu espírito. Amém? Eu quero terminar com esse versículo que eu acho tremendo, que é: e sabemos que tudo, é tremendo isso, que nos acontece, está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus
e estivermos ajustados aos seus planos. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos e também os predestinou para que se tornassem semelhantes